Sejam muito bem-vindos aqui no canal, meu nome é Júlia Geminiani, eu sou nutricionista e no vídeo de hoje nós vamos ter uma abordagem totalmente diferente do que você já viu até hoje. E isso por quê? Isso porque vocês vão ver a verdade nua e crua. A minha geladeira estava caótica. Acredito que às vezes aconteça aí na sua casa também. O que aconteceu aqui? Na verdade eu comprei muitos alimentos, muitos vegetais para gravar vídeos para vocês de marmita. Eu ia fazer uma alimentação mais detox por um tempo, então eu ia gravar vídeo nesse sentido. Só que minha filha ficou doente, minha filha melhorou, meu marido ficou doente, eu tava cheia de comida na geladeira, não tava conseguindo fazer comida, almoçar em self-service alguns dias, e eu fui perdendo a noção do que tinha na minha geladeira. Quando eu fui olhar, minha geladeira estava caótica, eu acabei derrubando feijão. Então assim, aquela coisa bem... Só dona de casa que vai entender o que eu tô falando. Com certeza você já passou por alguma situação nesse sentido, né? Conta aqui pra mim nos comentários. E o que acontece? Eu peguei um dia e falei, vou ter que dar um jeito nessa geladeira. E quando eu fui arrumar, eu vi tantos vegetais, tantos alimentos que já estavam ali quase sendo perdidos. E não é porque a comida tá cara que a gente não deve desperdiçar comida. Na minha cabeça, a gente nunca deve desperdiçar comida. Mas que a comida é tão cara assim, aí dói mais ainda. Então o que eu fiz? Eu resolvi fazer um vídeo aproveitando todos os alimentos que estavam aqui. E ao mesmo tempo, eu vou viajar. Recentemente também teve, né, nesse bololo todo, nós viajamos. E eu pensei, minha filha já tá com quase 4 anos, vou levar só umas besteirinhas assim pra lanchar à noite. E a menina passou fome, a gente tava no interior, lugar que não tinha lugar pra pedir comida à noite, não tinha restaurante aberto à noite. E eu percebi que minha filha não ficou bem alimentada. E como eu vou viajar novamente, falei com meu marido, a gente vai arrumar um lugar que tenha micro-ondas e que a gente possa pelo menos levar comida pra ela, porque não dá pra alimentar mal uma criança, filha de nutricionista materno infantil, né? Então eu pensei, vou unir o útil ao agradável. Aqui em casa nós estamos em meio a comemorações de aniversário, então já estão alguns dias que tá difícil de novo de fazer comida, porque pega encomenda, faz aquilo, monta lembrancinha, um monte de coisa que eu tô tendo que fazer. Eu não tô tendo tempo de fazer comida. Então eu separei todos esses restinhos de vegetais que tinham aqui, alguns já estão até um pouco passados, e resolvi fazer marmitas para congelar e levar para essa viagem que nós vamos fazer, e também deixei comida aqui pro dia a dia aqui em casa, e deu super certo. Vamos conferir no vídeo? Mas antes, não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, porque assim você ajuda o canal a crescer e apoia para que eu esteja sempre aqui trazendo muitas orientações nutricionais, curiosidades e receitas para vocês. Bora para a receita! Eu sempre começo com a proteína. Aqui eu tinha filé de coxa e sobrecoxa desossado. Então eu simplesmente tiro a pele. É muito importante tirar a pele, porque quando você cozinha com a pele, a gordura extra da pele ela vai para o meio ali de cocção e vai dar mais energia, vai deixar seu alimento mais calórico. E não é uma gordura de qualidade, não é uma gordura muito boa. Então eu sempre tiro a pele e tiro também essas partes um pouco mais gordurosas do frango que a gente encontra, né? A coxa e sobrecoxa, na verdade, já é um corte um pouco mais gordo do que o próprio filé de frango. Tanto é que na hora do preparo ele fica uma carne um pouco mais escura do que ficaria um filé de frango. Isso porque ali na coxa e na sobrecoxa, a galinha ela acumula um pouco mais de gordura justamente para se movimentar, o que faz desse corte um corte mais gorduroso. Então aqui eu tirei a gordura mais aparente, tirei a pele, e para temperar, eu vou utilizar alho já triturado. Eu tenho cebola e alho triturado aqui. Eu coloquei uma colher de sopa de alho. Vou adicionar agora a cebola e o restante dos temperos. E não tenham medo de usar tempero. Aqui eu tô colocando alfavaca em pó, cerca de uma colher de sobremesa. Folha de louro eu vou colocar bastante. Uma vez na faculdade, ensinando uma disciplina para os alunos, eles erraram na conta lá que a gente faz. Eles colocaram 10 vezes mais louro do que a receita pedia. E ficou uma receita deliciosa. Então hoje em dia eu abuso bastante de folhas de louro também no tempero. Tô colocando tomilho, uma pitada, até porque meu tomilho praticamente está acabando aqui. E um tempero muito fundamental de colocar é a cúrcuma. Isso porque a cúrcuma, esse pó amarelo, ele é anti-inflamatório, ele é excelente para a nossa saúde. Ele tem efeito, inclusive, para hormônios sexuais femininos, na nossa saúde menstrual. Então eu gosto muito de utilizar a cúrcuma como tempero. O sal, geralmente eu coloco uma colher de chá em quase todos os meus preparos, é bem padronizado, e um pouco de pimenta, porque a peperina da pimenta do reino, ela potencializa o efeito dessa cúrcuma. Então é muito interessante, sempre que você utilizar cúrcuma, acabar utilizando também a pimenta do reino. Finalizei aqui com uma colher de sopa de maionese, embora não seja o tempero mais saudável do mundo, ela dá uma cremosidade
pro molinho que vai sobrar da nossa receita, então eu acho bem interessante. Coloco esse frango temperado na geladeira, enquanto isso eu vou preparar a outra proteína, que vai ser filé de frango. Eu tenho aqui 1 quilo de filé de frango. Eu não sei como vocês costumam fazer, mas eu tenho o hábito de pegar esse frango e cortar filés até onde eu consigo. Então eu vou cortando filé, aí a sobra final, quando eu não consigo mais fazer filés bonitos, eu simplesmente separo e faço picadinho, faço em cubos, e assim eu consigo aproveitar melhor esse filé de peito de frango. Eu acabo fazendo sempre 2 temperos diferentes, então olha só, esse aqui é o que sobrou, vou separar, e aqui eu tenho todos os meus filés de frango. E tenho também esses pedaços que não são tão bonitos, mas que eu vou cortar em cubinhos e vou utilizar para fazer uma sopa de abóbora com gengibre e frango. Então vai ser uma forma de aproveitar todo esse filé de frango, mesmo aquele que eu não consegui cortar de uma maneira tão bonita. E para o tempero desses frangos eu vou utilizar o meu alho e a minha cebola triturados, coloco 1 colher de sopa de alho em cada um desses frangos e 1 colher de sopa de cebola. O filé de frango grelhado eu vou fazer com ervas, então eu vou colocar um pouco de orégano, adiciono também alecrim. E para o frango em cubos eu vou colocar cúrcuma. Como eu vou usar esse frango na sopa de abóbora, vai ficar um preparo bastante anti-inflamatório, um preparo muito interessante. Vou colocar 1 colher de chá de sal em cada um desses frangos e um pouco de pimenta. Essa minha pimenta, na verdade, é um mix de pimentas. Tem aroeira, que é a pimenta rosa, pimenta do reino branca, pimenta do reino preta. E esses frangos, estando temperados, eu vou guardar em geladeira até a hora do preparo. Em relação aos vegetais, eu cheguei a fazer uma seleção aqui prévia. Eu peguei para preparar hoje apenas os que estavam mais perto de estragarem. Os que ainda davam para serem utilizados em outro momento, eu acabei guardando. Então tem alho poró, brócolis, cenoura, vagem, repolho, a abobrinha eu fiz aqui laminada, chuchu em cubos, abóbora. Eu tenho cenoura e repolho cortados de 2 formas, porque um eu vou fazer refogado e esses que estão em tiras eu vou guardar para fazer um yakisoba mais tarde. Aqui eu tenho também o aipim que eu vou cozinhar. Então o primeiro preparo que eu vou colocar na panela é o aipim. E eu vou otimizar ao máximo as minhas panelas. Eu vou usar de maneira que eu nem precise ficar lavando entre um preparo e outro. Então já vou começar o preparo dos vegetais primeiro, porque eles são mais rápidos de fazer. E além de mais rápidos, eles sujam menos a panela, o que faz com que eu possa aproveitar a mesma panela que eu fiz um vegetal para fazer outro. Não dá contaminação, não vai mudar muito o sabor do preparo, e com isso eu consigo otimizar a utilização das panelas. Vou colocar um alho para refogar com um pouco de óleo, mas nem vou deixar refogando não, já vou logo incluir os meus vegetais. Começo com brócolis, repolho, que eu vou fazer refogado, e também aqui o chuchu. O repolho eu faço muito rápido, porque eu só preciso dar um susto nele, né? Então eu coloco sal aqui nos meus vegetais e meu repolho praticamente já está pronto. Eu já vou utilizar a panela para o próximo preparo, que vai ser o alho poró. E o alho poró só refogadinho assim também é muito rápido, com cerca de 4 a 5 minutos eu já tenho ele pronto e já desocupo a panela para o próximo vegetal. E como o meu objetivo é congelar parte dessa comida, é muito importante não utilizar muita água no preparo, para que o vegetal não fique soltando muita água ao descongelar. Então eu adiciono o mínimo de água possível apenas para o vegetal dar uma abrandada. Eu nem posso deixar ele muito cozido, porque depois, ao esquentar, ele vai ficar com uma textura muito molenga, né? Que eu particularmente não gosto. Prefiro os vegetais um pouco mais durinhos. E como eu vou consumir eles congelados e depois requentados no micro-ondas, é importante não cozinhar demais. Finalizado o alho poró, eu começo a refogar a vagem. E é importante notar que, embora o brócolis esteja aqui há bastante tempo no vídeo, boa parte do tempo eu deixei a panela desligada, o fogo desligado. Então agora eu religuei o fogo aqui do brócolis e abafei um pouco com a tampa. Vou refogar a abóbora com um pouco de alho também, só que para a abóbora eu vou adicionar água para cozimento. Não muita água, porque vai ser uma água que eu vou usar para bater depois, para preparar a sopa, mas eu vou colocar água suficiente aqui para cozinhar a abóbora, mas eu não vou botar água suficiente para cobrir a abóbora, apenas um pouco de água para que essa abóbora vá cozinhando aos poucos. Se adicionar muita água, eu vou ter que jogar parte dessa água fora e a abóbora também vai perder um pouco do sabor, né? Ela vai perder nutrientes e sabores para essa água. E o meu objetivo é manter esse líquido concentrado em nutrientes na hora do preparo da sopa. Vou começar o preparo da cenoura, que é o último vegetal a ser preparado aqui, e vocês conseguem ver o quanto foi rápido esses preparos. Eu fui utilizando a mesma panela. A panela do brócolis agora eu vou colocar a cebola para refogar, e aí sim eu vou começar o preparo das minhas proteínas. Eu começo o preparo das proteínas com a mais demorada, que é o filé de coxa e sobrecoxa. E mesmo com o preparo das carnes, nós vamos prestar bastante cuidado, bastante atenção para não sair adicionando água. Tentar cozinhar as carnes no próprio líquido
que aí vai minar durante o preparo, para que não perca sabor, para que não dissolva os sabores. Esse conjunto de panela que eu tenho aqui, ele é bem grossinho, não sei se vocês conseguem perceber no vídeo. Ele é bem grosso, eu gosto muito, ele deixa a comida cozinhar de uma maneira mais uniforme. Para mim tem sido bem legal, bem interessante essa experiência de cozinhar com uma panela mais grossa. Então aqui eu vou já, olha, terminei os vegetais e vou mexer um pouco no meu frango só para ele ir dourando. Vocês conseguem ver como ele fica douradinho? Eu atribuo muito a essa panela um pouco mais grossa. Gostei muito desse tipo de panela. Liberei as panelas com os meus vegetais e vou começar o preparo das proteínas. É muito interessante vocês prestarem atenção que de vegetal para proteína eu não lavei a panela. Mas se eu utilizo proteína, eu faço preparo de proteína e depois eu faço preparo de vegetal, nesse caso é importante lavar. Vai fazer total diferença. Nessa panela menor eu vou fazer o meu arroz integral. E vocês conseguem ver que tem bastante água aqui nesse arroz? O que acontece? Eu coloco o arroz integral, fica de molho em água por cerca de 2, 3, 4 horas antes do preparo. Depois eu escorro a água, então botando o arroz aqui já sem aquela água que eu mostrei. E esse arroz ele já hidratou, ele já ficou bem macio. Na verdade agora eu só vou precisar cozinhar o arroz, ele não vai precisar hidratar. Isso poupa muito tempo no preparo do arroz integral. E uma outra questão muito importante, se eu for congelar comida, eu sempre vou fazer arroz integral, porque eu não vejo muita diferença dele fresco para requentado. Ele não perde qualidade, ele não perde sabor. Então, é a melhor maneira de comer arroz, assim que não seja fresco, é o arroz integral, com certeza. Vou misturar, acabei utilizando uma panela bem pequena, mas vai ser interessante para vocês verem. Olha, coloquei aqui uma colher de chá de sal, eu vou colocar água aqui o suficiente só para basicamente cobrir o arroz. E vocês vão ver ao final desse preparo que ele não vai ter aumentado muito de volume, porque ele já aumentou quando eu deixei ele de molho na água. Tem vídeo aqui no canal explicando todo o preparo desse arroz integral que eu faço bem rapidinho. Ele fica pronto, gente, em 20 minutos. É uma mão na roda. Auxilia muito, né? Várias vezes eu deixei de fazer arroz integral porque estava em cima da hora, assim, de fazer o almoço e não tinha como eu fazer arroz integral porque ia levar 1 hora aqui cozinhando. Então, esse pré-preparo que a gente faz no arroz integral é muito interessante. Agora eu tô com preparos aqui um pouco mais demorados, eu vou eventualmente mexer os frangos e o arroz eu simplesmente vou deixar aqui até a água secar e já volto para mostrar o resultado final para vocês. Mas antes disso eu vou mostrar o meu almoço. Ele acabou ficando bem bonito, bem colorido, porque eu peguei os vegetais que já estavam prontos, usei o aipim como base de carboidrato, tenho vários vegetais aqui e já usei um pouquinho do frango da minha sopa de abóbora. E agora os preparos que ainda estavam no fogo, né? O frango, que eu já mostrei porque eu almocei ele. O arroz, vocês viram que ele não vazou fora da panela. Ele cresceu muito pouco. O nosso frango ensopado de filé de coxa e sobrecoxa. Vou finalizar a sopa de abóbora. Vou bater a abóbora com todo o caldinho que eu tinha cozinhado ela com esse pedaço de cerca de 2 centímetros de gengibre. O gengibre ele é anti-inflamatório, antioxidante. Ele é maravilhoso para você incluir na sua alimentação. Vou fazer uma sopa batida de abóbora. Só que eu só bati a abóbora e vou adicioná-la ao frango. Então vai ser uma sopa cremosa de abóbora com esses pedacinhos de frango em cubos. E olha a cor que vai ficar isso. Nosso frango tá bem amarelinho da cúrcuma. E agora vai pegar esse alaranjado da sopa de abóbora. Para também não ficar aquela coisa sem graça, eu vou adicionar um pouco de cheiro verde, um pouco, na verdade, de salsa aqui picada, para dar um verdinho que vai ficar bem bonito. Sopa de abóbora pronta, vamos para os próximos preparos. Com a mesma panela que eu fiz o filé de coxa e sobrecoxa, agora eu vou fazer o filé de frango. Vou deixar ele aqui dourado dos 2 lados, vou fazer aos poucos, porque eu acabei tendo uma quantidade grande de filé. E agora eu vou me dedicar um pouquinho ao preparo de uma lasanha de abobrinha com macarrão e carne moída. Então eu preparo refogando a carne moída com alho. Lá atrás, na panela que eu tinha feito o arroz, né, eu lavei essa panela. Coloquei uma água fervente que eu vou simplesmente abrandar a abobrinha e a massa do macarrão. Macarrão de lasanha mesmo. Coloquei um sal só para dar um sabor. Pego as minhas abobrinhas laminadas. Vou colocar toda ela de uma vez e vai ficar aqui 2 minutinhos na água fervente só para ela amolecer um pouco as fibras. Na mesma água, já começo o preparo do macarrão de lasanha. Como eu vou fazer em potinhos individuais, eu vou quebrar essa folha. Eu não vou ficar com essa folha inteira porque vai ficar muito grande. E é até melhor porque assim eu posso usar uma panela pequena mesmo. Vou finalizar o frango com todos os filés que eu já tinha preparados. Os primeiros que eu preparei ficaram num pote e acabaram soltando um pouquinho de água. É bem comum isso no frango, né? Então eu volto com todos eles na panela e vou deixá-los dourar. Termino de cozinhar as minhas folhas de macarrão e vamos iniciar o tempero da carne moída para a lasanha, para o molho à bolonhesa. O tempero vai ser bem simples, eu vou utilizar o resto da minha cebola processada, eu tenho aqui cerca de 2 colheres de sopa, e vou colocar também parte dos vegetais, então o pimentão,
vermelho, amarelo e o pimentão verde, que estavam também, quase estragando aqui na minha geladeira. E vou mostrar para vocês o segredo de como preparar a lasanha, a coisa mais simples que a gente pode fazer para evitar que essas folhas de macarrão cozidas grudem, é mantê-las em água fria. Água em temperatura ambiente já é suficiente após serem cozidas. Porque a água fria, para que ele não continue o cozimento, se for numa água quente, mas assim a gente mantém essas folhas separadas, para que elas não fiquem grudando umas nas outras e atrapalhar a nossa montagem depois. Vou colocar uma colher de chá de sal na carne moída, já deixei os vegetais refogando bastante. E agora eu vou preparar o molho branco. Eu sempre gosto de dar uma quebrada no molho à bolonhesa com um pouco de molho branco. Então eu estou colocando aqui um pouco do alho processado, um pouco do alho moído. E tem duas formas de preparar o molho branco. A mais clássica é quando você joga o amido de milho na panela e deixa ele destrinizar com alho. Você fica refogando aquele amido com alho e depois joga lentamente o leite. Eu aqui estava com um pouquinho de pressa, então já misturei o amido no leite, mexi e coloquei para esquentar na panela. Mas a primeira técnica, a técnica correta de preparo do molho branco, de fato deixa o molho mais saboroso, o molho mais leve. Mas como hoje o meu objetivo era fazer comida rápido, eu acabei fazendo essa técnica um pouco mais de preguiçoso. Temperei o molho branco com sal, pimenta do reino e um pouco de queijo e vou mexer aqui só até ele ficar já um pouquinho cremoso. Nem fica muito tempo na panela não, é super rápido esse preparo. Troquei as panelas aqui de lugar só para me facilitar e vou adicionar molho de tomate. Já tem vídeo aqui com quentinha que eu usei molho de tomate feito por mim. Era um vídeo que eu fazia uma carne moída para um macarrão à bolonhesa, mas hoje eu não tinha nem tomate suficiente na geladeira, então eu acabei usando um sachê desse. Quando for comprar um sachê desses de molho de tomate, o ideal é que você procure aquele que tenha menos ingredientes o possível. E esse que eu usei, ele de fato tem poucos ingredientes. Eu uso, na verdade, 2 sachês desse de molho de tomate, só para finalizar e fazer uma carne moída bem molhadinha, porque como eu vou congelar, o macarrão ele tende a sugar bastante o líquido, mesmo ele já sendo pré-cozido. Então, para evitar que não fique uma lasanha muito seca, eu vou deixar minha carne moída bem molhadinha. E aqui só para mostrar para vocês que eu vou processar o aipim para fazer um purê de aipim. Mas só isso mesmo que eu vou fazer, nem vou colocar temperos extras aqui não. E agora dando início, de fato, à montagem das nossas quentinhas. Eu vou começar preparando, montando a lasanha. Então todo o meu macarrão tá aqui na água. A abobrinha eu só deixei escorrendo mesmo, porque ela não corre o risco de grudar. E a lasanha nós sempre começamos a montar pelo molho, porque se a gente coloca o macarrão por baixo, o macarrão vai grudar no refratário, não vai ficar agradável. E a primeira e a última camada eu sempre misturo o molho de tomate, molho à bolonhesa, na verdade, com o molho branco. Eu faço o mix desses molhos antes de começar a montagem. E aí a gente começa lá. Abobrinha, as folhas de abobrinha, e vou alternando com as folhas de abobrinha com folhas de macarrão e o molho à bolonhesa. O molho branco eu só uso na primeira e na última camada. Eu deixo o molho branco para colocar por baixo ali do queijo que vai levar para gratinar. A minha ideia aqui com essa lasanha, eu tô fazendo 3 potes. O meu marido consegue comer um pote desse inteiro e eu vou dividir com a minha filha. Então, na verdade, eu fiz 2 jantares para mim e para minha filha, para a viagem que nós vamos fazer, e um jantar para o meu marido, porque um dia ele não vai jantar com a gente. E esse é um preparo muito seguro para fazer com a minha filha, porque eu sei que ela gosta muito de comer lasanha. Então, a gente estando em outro ambiente, fora de casa, acaba que é uma opção que com certeza ela vai gostar e vai comer super bem. Então, eu optei por fazer lasanha para 2 noites. E aqui já mostrando para vocês a última camada. Então eu fiz camadas com molho bolonhesa, na última eu coloco o macarrão e apenas o molho branco. Por cima desse molho branco eu já coloco o queijo. Vai ser a última camada, vai ficar pronta aqui a nossa lasanha. Nem vou colocar muito queijo não, para não ficar um preparo muito gorduroso. E uma vez congelada é sempre importante datar, colocar uma etiqueta com a data do preparo, para que você saiba o prazo de validade dele. Em freezer congelado, nós podemos deixar por até 90 dias essa lasanha ou qualquer outro alimento congelado. Aproveitando para mostrar aqui também os nossos vegetais refogados, como ficaram bonitos, e vamos começar o preparo das quentinhas, a arrumação delas.
Então aqui eu estipulei, as 2 primeiras são da minha filha, as 2 do meio são minha e a final do meu marido. Ele não vai estar com a gente boa parte da viagem, então sempre vai ter mais comida para mim e para minha filha. Então eu coloco aqui de acordo com a quantidade de cada um, com as preferências também, um pouco menos para minha filha, um pouco mais para o meu marido. Minha filha eu não vou colocar o purê de aipim, porque ela não gosta, ela não é uma criança muito fã de purê, mas ela come todos os vegetais, então eu vou colocando aqui os vegetais para ela também. Montei ainda as quentinhas com filé de frango grelhado e aqui eu tenho 3 refeições para minha filha, 3 para mim e 2 para o meu marido. E esse aqui é o que sobrou dos vegetais. Eu vou misturar alguns desses vegetais porque isso vai ser o que nós vamos comer ao longo dessa semana, né? Óbvio que não só isso, mas já vai ajudar aqui. Eu tenho 2 dias pelo menos de almoço e jantar garantidos. Então eu faço uma salada de legumes com chuchu, com a vagem, com a cenoura refogados. Vou incluir também o alho poró e o repolho nós vamos comer por fora, o repolho e o brócolis que sobraram. Então eu já fiz as quentinhas que eu vou levar para alguns dias de viagem e eu tô já preparando agora o que sobrou, o que nós vamos comer essa semana em casa e o consumo vai ficar bem separado, porque eu vou comer essa semana o que sobrou, mas a viagem é só daqui a cerca de 15 dias, então não vai enjoar, não vai ser a mesma comida, vai levar um tempo pra gente vir a comer as quentinhas. E agora eu estou organizando os alimentos que serão consumidos ao longo da semana. Então eu estou colocando em potes grandes, porque eu vou deixar na geladeira, e vou esquentando em micro-ondas conforme a necessidade. Então aqui eu não vou preparar marmita, porque vai ficar até um pouco menos agradável. A sopa de abóbora, na verdade, eu vou congelar ela inteira para consumir mais para frente, algum dia que fizer um friozinho um pouquinho maior, ou der vontade de comer alguma coisa mais leve, mais para o final da noite. Tem aqui filé de frango, e também sobrou carne moída do preparo da lasanha, que vão ser as proteínas que eu vou consumir ao longo desses dias. Então aqui eu tenho o preparo final do que nós vamos comer ao longo dessa semana. E a sopa de abóbora, né, também que rendeu. Então a carne moída, o repolho, arroz, filé de frango, purê de inhame e a seleta de legumes. Estou mostrando aqui para vocês o final de como ficaram as quentinhas. Eu já coloquei o nome, coloquei a data da semana durante a viagem que nós vamos comer, esses preparos. E tem algumas refeições que vão ser feitas fora de casa. E tudo isso, o importante é que foi feito com restinhos que eu tinha na geladeira. Então olha só a quantidade total de comida. Eu tenho comidas para uma viagem, eu tenho comidas para a semana. Ainda renderam algumas quentinhas ali que eu vou deixar em casa. Tudo isso com comida que eu tinha já comprada e que ia acabar indo pro lixo porque eu tava perdendo esses alimentos. Vocês viram como eu organizei a minha vida em tão pouco tempo? Eu levei 3 horas para fazer tudo isso, mas porque eu fui filmando e parando aqui, né, fazer um detalhe ou outro para ficar a imagem um pouco melhor para vocês. Mas em termos de tempo contínuo, em 2 horas dá para fazer todos esses preparos que eu fiz. Ou seja, você acelera o seu tempo na cozinha e ganha tempo com a sua família. É bom comer comida fresca? É muito bom comer comida fresca. Mas é melhor ainda comer comida caseira, comida que você sabe a qualidade de tudo que foi utilizado ali, que você sabe os temperos, os alimentos que foram escolhidos, que foram selecionados. Ou seja, é muito melhor você conhecer toda essa origem dos alimentos que você está ingerindo, que você está colocando para dentro do seu corpo. E eu tô gostando muito de fazer essas quentinhas, essas comidas assim pra semana inteira, porque de fato sobra um pouco mais de tempo durante a semana pra outras atividades, porque ao invés de parar todos os dias 1 hora pra fazer comida, eu paro um dia, 2 horas, 2 horas e meia e resolvo a semana toda. Conta pra mim, você já fez comida assim pra semana inteira? Você tem hábito de fazer quentinho, congelar? Eu tô gostando muito, tô achando muito interessante, por isso tô trazendo esse conteúdo com uma certa frequência aqui pra vocês. E se você gosta desse tipo de conteúdo, coloca aqui pra mim nos comentários. Não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, porque assim você apoia o canal a crescer e eu estarei sempre aqui com vocês. Até a próxima!